As crianças estão cada vez mais inseridas no mundo virtual. Embora a tecnologia seja útil, é preciso ter bastante cuidado com os acessos dos pequenos que ainda não sabem discernir os perigos. A tecnologia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano. Com isso, crianças e adolescentes crescem navegando nas redes sociais, vidrados em jogos. Acompanhar o que os filhos fazem na internet é importante, inclusive, para evitar tragédias. Uma pesquisa recente revelou que 40% dos jovens brasileiros já participaram de jogos de desmaio ao menos uma vez. Os dados são alarmantes e abrem espaço para discussões sobre como os pais devem atuar para evitar que o número de vítimas aumentem. E além dessas situações, ainda existe a possibilidade de cyberbullying ou a exposição de conteúdo íntimo. A Marília tem 2 filhos, João Pedro e Gabriela, mas eles já são maiores e estudam fora. Atualmente, ela está responsável por sua sobrinha, a Marcela, que veio morar com a tia por conta dos estudos. Marília acredita que é mais importante que controlar o acesso da internet é instruir e dialogar. Eu acho difícil esse controle. Eu acho que o mais importante é que sempre a gente esteja conversando sobre os cuidados para que ela mesma faça essa seleção do que ela pode ou não ver. Mesmo porque a gente não está 24 horas juntas e ela tem acesso à internet 24 horas. Então, assim, seria até uma ilusão esse controle, né? Dizer que eu vou conseguir fazer um controle. Eu acredito que instruindo, conversando, informando, né? O que pode acontecer, o que está acontecendo por aí, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e passando para ela mesma essa responsabilidade. Para Marcela, os receios que os adultos têm quanto ao uso da internet são compreensíveis. Dá sim, porque eu acredito, eu pelo menos tenho essa consciência de que existe muita coisa que eu não tenho tanta experiência, não tenho tanta idade para entender, nem para... Enfim, eu tenho a consciência do perigo que existe e que tem tanta gente ruim no mundo, né? Então não dá para controlar. Perguntamos para a adolescente se ela acha que o cuidado com as meninas deve ser maior que o cuidado com os rapazes. A menina ela precisa ter um cuidado maior, sim, infelizmente. Não deveria ser assim, mas ela precisa ter um cuidado maior, porque é, sim, muito mais alvo dos abusos, como é que se diz? Os pedófilos da internet, e todo esse tipo de coisa. Então, eu acredito que um pouco, sim. Conversamos com o psicólogo Paulo Sodré e ele defende que a orientação é fundamental nesse acompanhamento do uso da internet. Seria interessante construir junto com o adolescente essa privacidade que ele vai poder ter. Então, a orientação, a presença do pai é um fator importantíssimo nesse acompanhamento. A partir do momento que ele sente seguro que o seu filho tem uma compreensão, sabe dos limites e consegue lidar com essas coisas, ele pode estar dando mais liberdade para o seu filho ter essa privacidade. Do contrário, vai ter que estabelecer uma liberdade um pouco mais compartilhada com os pais. Para o psicólogo, uma forma dos filhos mostrarem para os pais que merecem essa confiança é demonstrando limites e autocontrole. Na realidade, eles têm que, sim, buscar conquistar a confiança. Mas como é conquistar essa confiança? É mostrar para os pais que eles sabem ter o autocontrole nas coisas que estão lidando, no seu manuseio diário da internet, estabelecer limites. Né? Porque hoje você também vê que o jovem, diante da internet, ele perde os limites das coisas. Ele deixa de viver, em partes, para viver um mundo virtual. Isso é complicado. Paulo Sodré orienta os pais no que fazer caso os filhos sejam vítimas de cyberbullying ou tenham a sua intimidade exposta. Primeiro fato, ele deve dar um apoio para esse filho, para essa filha que está passando por essa situação, buscando, né, um trabalho mais adequado, profissionais que vão poder ajudá-lo nesse momento. Né? E até o uso, às vezes, de uma denúncia numa delegacia, fazer toda essa forma de buscar uma resolução para isso, parar, criar um limite. E também orientar os filhos para que não chegue a esse ponto. Então, quer dizer, a prevenção é um fator crucial para que esse filho não seja exposto. Então, a orientação, nós voltamos na base,
né? Agora, se o fato aconteceu, é buscar os meios adequados para essa resolução, sempre dando apoio ao seu filho. Porque se deixar em aberto, a criança vai ficar com isso como? Com uma fantasia, uma questão mal resolvida. Então, você tem que trabalhar junto com ela, dentro dos limites dela, a solução disso. Acompanhe agora a entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Tem gente que acha que qualificar, que treinar, que reciclar o funcionário é mero detalhe, quando na realidade o funcionário apto é quase que certeza de cliente satisfeito. Nós vamos falar hoje sobre gestão de qualidade. Estamos recebendo aqui o Vinícius de Moura Pedroso, que é um especialista no assunto. Prazer. Satisfação enorme tê-lo Igualmente. conosco. E eu queria falar exatamente sobre isso, né? Porque as pessoas acham, não, isso aí é coisa de modernismo e coisa e tal, mas a gente tem notícia de que as empresas que adotam padrões de qualificação conseguem resultados bem superiores do que a média por aí afora. Sim, haja vista, né, a gestão da qualidade ela começou a ser desenvolvida, né, ou melhor aproveitada, né, os seus conceitos, a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o Japão, que após a Segunda Guerra Mundial entrou em crise, suas empresas, sua economia estava totalmente fragilizada. Então, tendo em vista essa fragilização da economia, os próprios japoneses começaram a investir em qualidade, em controle estatístico de processo, das ferramentas da qualidade que hoje a gente conhece, e hoje se tornou aí uma das maiores potências, né, da economia no mundo. E principalmente, né, na década de 80, teve uma passagem que Deming, que é americano, falou, principalmente na TV nos Estados Unidos. Se eles conseguem, né, se referindo ao Japão, por que nós não conseguimos? E foi onde os Estados Unidos também começou a investir na qualidade. Hoje, também um movimento muito forte, né, nas indústrias norte-americanas, esse apoio da qualidade. No Brasil, ainda teve um pouco de resistência, a partir de 92 apenas, que com a criação de prêmios, né, voltados à qualidade, que as empresas começaram a investir. Infelizmente ainda, de certa forma, muito pouco ainda. Da década passada para essa que começou a ter um investimento maior. Então a gente está falando aí de pelo menos 7 anos que as empresas brasileiras começaram a investir, tanto em profissionais quanto em realmente... Eu tenho a impressão que a crise, né, faz as pessoas tomarem algum tipo de atitude. Você falou do Japão e a gente vê o exemplo do Honda, né, que pegou uma bicicleta, botou um motor e a partir daí desenvolveu fabricação de motos e automóveis e hoje é uma potência mundial, né? O que é muito confundido, né, entre as empresas, que eles consideram que a qualidade, na verdade, é apenas um custo, né, dentro da indústria ou de prestação de serviço. Isso é completamente engano. A qualidade, na verdade, é um investimento ao seu negócio, seja na prestação de serviço ou mesmo em produtos, brinquedos, o que seja, né? Porém, o que acontece nas empresas, que quando há essa falta de investimento grande, quando é nessa crise, tem que cortar investimentos, eles acabam tirando a qualidade. Não, gente, vamos reduzir o quadro de funcionários que tem aqui no departamento de qualidade, e isso realmente é um engano, porque o processo de qualidade, ele agrega valor ao seu produto, reduzindo custo, tempo, recursos em gerais. Então, assim, a qualidade, ela é muito importante, principalmente na época de crise. A satisfação do empregado, né? Ele sendo reciclado e recebendo aí orientações quanto à forma de atender, de servir, né? Isso é também um fator de qualidade? Sim, a partir do momento que você implementa um sistema de gestão da qualidade, você trabalha com padronização, treinamentos de processos, treinamento de funcionários, e quando o funcionário ele se sente treinado, se sente capacitado a desenvolver um novo produto ou a fazer o próprio serviço dele, ele se sente mais motivado. Infelizmente, a gente veio de uma época onde para motivar o funcionário era apenas com salário. Hoje, vai além de salário, vai do ambiente que ele trabalha, se a empresa que ele trabalha aceita as ideias que ele dá,
se ele se sente bem motivado, se ele se sente seguro. A partir do momento que você faz uma padronização do processo, automaticamente você está falando de um processo mais seguro. Então, um processo mais seguro tanto para a qualidade do produto, quanto também para a segurança do funcionário, do trabalhador que executa essa tarefa. E a gente tem aqui em Pinda um exemplo claro agora no atual governo, né? Estou vendo aí, todas as tardes tem um artista local que toca piano na sede da administração. O prefeito tem convidado funcionários da parte braçal para tomar o café da manhã com ele no gabinete. Sim. Né? Isso aí tudo vai criando um clima, né? Eu estou vendo os funcionários mais felizes, mais satisfeitos. Sim, e isso realmente é muito importante para o funcionário. Experiências, né, em fábricas, né, que eu já trabalhei realmente provaram isso. A gente tinha processos, às vezes, mal executados, porque simplesmente o funcionário não se sentia bem na fábrica que ele estava. Então, assim, revoltado. Isso, revoltado, não tinha aquela importância de executar, se estava executando bem ou não. Ele queria entrar no início da jornada dele de trabalho, sair, independente do que acontecesse com o processo, se desse errado ou não. Com certeza, se desse errado, para ele seria até melhor no pensamento dele, porque ele ficaria parado, não precisaria trabalhar no dia. Isso é um grande problema, porque se um funcionário pensa assim, significa que a sua empresa tem problema. Porque a partir do momento que um processo para por falhas, né, internas, consequentemente a empresa vai parar, por exemplo, de produzir, vai parar de prestar um serviço. E isso, no faturamento final, vai interferir. Quando acontece isso, as empresas, por exemplo, fecham no vermelho, né, no final do mês, que a gente costuma falar, o primeiro custo que ela vai cortar são os funcionários. Então, provavelmente, aquele funcionário que ficou no início da cadeia ali parado, não quis resolver esse problema, vai interferir depois tanto na qualidade quanto realmente no faturamento da empresa. Vinícius Pedroso está aqui com a gente hoje refletindo sobre a questão da qualidade. E eu acho que é muito importante realmente a gente abordar um aspecto relevantíssimo nessa hora, que é essa busca que as empresas estão tendo pela acreditação, pela certificação ISO 9000. Vou te pedir para falar sobre a qualidade e a necessidade dela para efeito dessas certificações, mas a gente fala sobre isso na volta da entrevista. Vinícius Pedroso, continua com a gente já já. Depois do intervalo, você vai conhecer os prejuízos que os agrotóxicos causam à saúde. Em instantes, voltamos já.